Fala galerinha, 100% a 1000 por hora, seja bem-vindos ao nosso podcast dentro do canal Primandade Luiz. Vocês estão aqui com quem? Com quem? Alice, da Geografia, da Pedagogia. E a gente vai bater um papo bem informal aqui sobre o que você já vivenciou, para que as pessoas que estão vendo, né, principalmente as mulheres, sirva esse exemplo ou não a ser seguido, né? Não sei o que vai sair desse podcast aqui. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado, Alice, pelo convite, estar participando aqui do podcast. Eu que agradeço, espero, né, que todos aí sirvam de exemplo ou não e que contribua para alguma coisa, nem que De seja alguma para ir forma. depois, né, se identificar com alguma história. Se você se identificar com uma história aí, abraça essa causa. Já segue aí a Alice nas mídias sociais. Qual que é o seu Instagram, Alice? AS Castro ali, não. AS AS Castro. Castro A. AS Castro A. A gente dá uma escondidinha no nome para poder o pessoal da escola não achar a gente, né? O pessoal do trabalho. Para falar de escola, então, você fez o ensino médio lá no Claretiano. Nossa, Claretiano tem história, né? 2012, 2013 eu tive aula com você. De química. De química. Já pensou como é que são as coisas? O professor que nem formado em química, tá dando aula de química. Revelações aí, ó. Foi de química, você acredita? Isso. Foi de química, porque na biologia a gente tem a parte da química. Então, o professor de biologia pode dar aula de física e de química, mas o contrário não pode acontecer. Verdade, era mesmo. Não, mas também na geografia tem muito isso. Você já deve ter dado aula de história? Não, nunca dei aula de história, não. Eu acho que hoje é mais difícil isso acontecer. Eu acho que Por conta da antigamente. regulamentação. Eu acho que antigamente tinha mais déficit de professores, né? Eu acho que Por conta hoje desse déficit, né? Eu acho que hoje já tá mais. Mas você fez o ensino médio no Clareto só 2 anos? Eu entrei no Claretiano no 6º ano, quando eu tinha O fundamental. 10 anos, foi. Aí eu tive que sair durante um tempo, eu voltei pro Tocantins, que eu sou do Tocantins, aí eu voltei. E depois eu retornei no 8º ano, na metade do 8º ano. Aí eu fiquei 8º, 9º, 1º, 2º e 3º ano. E, vamos ver se é do Tocantins. Eu posso falar, eu sou de Tocantins? De Tocantins? Não, eu Tá sou errado? Eu sou do Tocantins. Tem que ser do Tocantins, né? Do Tocantins. Mas é mais regionalismo, não é? Regionalismo. Eu aprendi isso com um aulão, que quando eu falei assim, um aulão de Tocantins, caramba, eu quase fui trucidado. Então quem é do Tocantins tem que falar do, não pode usar de jeito nenhum. Do Tocantins. Senão dá ruim. É porque aqui fala de Goiás, né? Fala de Goiás. Sou de Goiás. Lá é do Tocantins. Mas você é nascida e criada lá? Não, eu nasci lá, mas eu vim criança pra cá com a minha mãe. E aí... Qual cidade? Colinas do Tocantins. Colinas do Tocantins. Isso. A minha história de vida é cheia de tragédia, né? Aí minha mãe faleceu, vítima de feminicídio, quando eu tinha 10 anos. Caramba, eu não sabia disso. Aham. Sério? E aí eu fui morar com a minha avó no Tocantins. E aí a minha avó faleceu. E aí os meus padrinhos ficaram com a minha guarda. Mas e ela eu faleceu voltei. de causas naturais. Minha avó Certo. de câncer. Que pancada. Aí- Mas feminicídio por parte de quem? De seu pai? Não, ela tinha um noivo que ela quis terminar o relacionamento, ele não aceitou. E aí ele contratou uma pessoa para matar ela. E aí aconteceu isso, só que depois ele contratou a mesma pessoa para tirar a vida dele e acabou. E a história é essa. E aí. Olha, a gente se conhece mais de 7 anos, 8. Ele contratou a própria pessoa para tirar a vida dele. Dele e dela. Caraca. É muito louco, né? A gente acha que sempre Por acontece isso que com você outras também tem essa pessoas. luta pela mulher, Tenho. para preservar os direitos, né? Tenho. Porque você levanta essa bandeira mesmo, né? Levanta Não que a você é bandeira. feminista. Não, eu me considero uma pessoa feminista. Eu não sou uma pessoa que falo de feminismo o tempo inteiro. Certo. Mas as minhas atitudes é em prol do feminismo. Eu me considero uma mulher feminista. Mas eu não fico Você não acha que militando. você Eu não seja milito. superior às outras pessoas por ter essa bandeira do feminismo?
Não, porque o que Também não é nem superioridade, né? é igualdade. Igualdade. O feminismo busca igualdade. Então, nós mulheres queremos condições iguais aos homens, né? Não ser superiores, nós queremos ser iguais. Então, mas eu sou uma mulher que não estou militando o tempo inteiro, estou corrigindo as pessoas o tempo inteiro, assim, eu faço isso de forma muito sutil. Assim, a Eu gente noto isso, eu noto isso. ouve e depois conversa de uma outra forma, eu não fico Você falando o tempo prefere gerar aquela inteiro. empatia do que Isso, simplesmente bater de frente, né? isso, eu sou mais da empatia do que de bater de frente. Eu tento mostrar de outra forma depois. Mas sim, sou feminista, me considero uma pessoa feminista e luto justamente por causa dessa história que eu tenho de vida. E daí você perde sua mãe, perde sua avó e vem para Goiás. E venho para Goiás, para os meus padrinhos, eles tinham minha guarda, né? Então eu vim morar com eles. E durante esse tempo todo, e aí eu sempre pensei, e aí que entra, né, a universidade depois, durante todo, quando eu voltei no 8º ano, eu sempre pensei que eu tinha que passar numa universidade pública Para garantir seu futuro. para garantir o meu futuro, porque eu não tinha condições eu não tinha de onde tirar dinheiro para fazer uma faculdade. Então eu falava assim, ou é universidade pública ou não é nada, porque eu não tenho condições de fazer uma outra coisa. E aí foi que, assim, principalmente nos últimos anos, tipo, segundo, terceiro ano, Você foi pegou a época firme. que eu mais peguei Eu lembro que você firme. fez cursinho, né? Isso. E aí eu pensava assim, gente, eu sempre converso assim com os meus amigos, assim, com as pessoas, que eu falo assim, pobre tem que fazer o que dá. Pobre não tem que fazer só o que gosta, não. Eu penso assim. Eu falava assim, gente, se eu quero uma coisa, mas ela vai vai ser mais difícil para eu conseguir do que uma coisa que vai ser mais fácil, eu vou na mais fácil, porque eu preciso sobreviver. Eu sempre penso assim, eu tenho que ter sobrevivência em primeiro lugar, depois eu faço o que eu quero e o que eu gosto. Primeiro você vai naquilo que vai te garantir seu sustento. Isso. E depois eu penso no que eu gosto. Primeiro é sobrevivência, depois o que eu gosto. E aí foi quando eu pensei em fazer a geografia. E Não era porque você gostava. eu gostava muito de geografia, eu Por sempre conta do gostei professor. muito. Eu tive um professor chamado Rogério Bispo, O bispo, famosíssimo em e Goiânia. eu fiquei apaixonada por geografia. Eu sempre gostei de geografia, mas quando eu tive aula com o Bispo, eu fiquei E o cursinho apaixonada. também. Aham, foi. E aí, esse curso, o cursinho que eu fiz, eu trabalhei um tempo, entrei numa clínica de vacinas, trabalhei, juntei dinheiro e paguei o cursinho. Assim que eu consegui o dinheiro que eu precisava de pagar o cursinho, eu saí. Você saiu do trabalho. Foi o único trabalho que eu tive até entrar no concurso. E aí eu trabalhei para ter o dinheiro do cursinho, só que lá no cursinho, e eu começava a ver, eu falei assim, o que que é possível para mim e o que que é possível mais rápido com uma coisa que eu goste. Certo. E aí eu olhei, e aí eu fiquei encantada com as aulas do Bispo, encantada mesmo. Você também teve um professor do ensino médio de geografia que era o brabo, né? Todo mundo odiava Eu ele, adorava. né? Você adorava ele? Todo mundo odiava. E eu ficava assim, gente, eu adoro as aulas dele, eu adoro ele. Pode falar o nome? Pode, você gosta, então vou falar. É o Paulo Roberto. O pessoal não gostava muito, não. Eu ficava assim, emocionada quando ele entrava na sala Meu de Deus do céu. geografia. E ele forçava muita gente a estudar geografia. Até porque ele Então, ministrava lá na faculdade, né? Ele queria que vocês Isso. ingressassem na universidade. E aí ele forçava muito. Ele chegava na sala e perguntava assim de prova oral, do nada. E aí você tinha que se virar. E eu estudava muito geografia, porque eu falava assim, gente, eu tenho que dar conta de passar, não é possível. Não, agora que você é professora, gente, a melhor coisa é você chegar na sala, do nada, prova oral, com cara fechada ainda. Prova oral agora. Acabou hoje. Botar bagunça que for. Que a galera, nossa, prova oral. Essas coisas eu não faço com os meus alunos, eu fico sempre muito
eu sou uma pessoa muito cordial Você com lembrou das ele. porradas que você levou, né? Então eu lembro que eu gostava, por exemplo, o Luiz, você era um dos professores que eu gostava muito, porque não era um professor que dava bronca, assim. Ranzinza, Não era né? um professor ranzinza, era um professor que conversava, que tinha uma certa igualdade. Então, assim, eu me espelho nesses professores que você via que tinham uma igualdade com os alunos, né? Pra ser uma professora hoje. Eu não quero ser uma professora diferente deles. Eu quero estar em igualdade com eles. E lá no ensino médio, você falando de professor aí, aqui o podcast é bem livre, né? A gente conhece há algum tempo. Você teve alguma fé, alguma queda do ensino médio com algum professor? Eu sempre tive queda por professores, né? Eu acho que desde o fundamental, com 8 anos, eu acho que eu tinha um professor, eu já. Que gatinho! Mas você acha que você convive com seu pai? Seu pai é vivo ainda? O meu Você não pai. falou do seu pai. Se não quiser falar, não tem problema. Não, ele é vivo, mas eu tenho pouca convivência com ele. Você acha que essa carência, é uma dúvida que eu tenho, apesar que eu leio muito a respeito. A carência da presença do pai pode causar isso nas meninas? Nossa, professor, meu Eu acho, Deus, Luiz, que é a questão de admiração, porque eu acho que antes de vir o amor, paixão. e a paixão, vem a admiração. E tem pessoas que se admiram com inteligência, com pessoas que elas consideram inteligentes. Eu sempre gostei de professores por causa disso. Primeiro que é uma figura que acho que é uma figura muito presente na sua vida, o professor. Você já olha com um olhar de admiração, porque você fala assim, nossa, o cara sabe de tudo, E às né? vezes você vê ele mais do que sua Isso, família, é né? verdade. Aí você olha e fala assim, dependendo da idade, nem tem muita diferença da sua idade, né? Porque às vezes você tá no ensino médio, A idade é igual. às Então... vezes você tá no ensino médio, a diferença é pouca, não é muita a diferença, assim, né? Sei lá, o professor com 23 anos Você entra com na sua 13, sala. de Não, boa. 13 não, mas aí 17 ali, né? 16, 17, você já fica interessado. Aí do fundamental você já tinha um olhar meio. Não, eu sempre tive. Gente, eu fui casada com um professor, tá? Já sou Na divorciada faculdade. na faculdade, Na com um professor da faculdade, gente. Não vai faculdade. envolver com professor, não. Gente, não faça isso, vocês são adolescentes, Adolescentes. espera a idade, depois vocês fazem isso. Espera ali 18 Espera anos. chegar pelo menos nos 18 anos, mantém o crush pra todos. Mas a paixão tem idade? Bateu a Não, paixão. deixa eu te A contar menina, uma coisa você que é aconteceu. militante, não é militante, né? Você falou que não é. Bateu a vontade. A vontade dela ficar com o professor. 16 anos. Pode. Aí depende muito, Você assim. ficou com algum professor com essa idade? Sério? Eu não sabia disso também. Então pode. Não, poder não pode, mas a gente fica. Poder não pode, mas Esse vai ser o melhor a podcast. gente fica, né? Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu Ah, tenho um aluno, ele tem você tá 10 pegando os anos. alunos agora. Não, tá doido, misericórdia. São crianças. Eu tenho um aluno Ah, que ele tinha 9 anos quando Já eu dei fez aula pra 10. ele. Já fez 10. então 10, né? E um dia a mãe dele chegou em mim e falou que ele era apaixonado por mim, mas eu não sabia que era a paixão mesmo, assim. Aquela paixão platônica. Isso, eu achei que era brincadeira. Mas esses dias ela me confirmou de novo que ele era apaixonado por mim. Esse mesmo aluno, um dia ele estava na sala de aula e ele falou assim: eles estavam escrevendo cartinha um pro outro, sabe? E aí eu peguei, porque assim, a gente como professora, a gente tem que saber o que tá acontecendo na sala, né? Eu falei assim, olha, me desculpe, mas eu vou ter que pegar a cartinha e eu vou ter que ler. Infelizmente, eu vou ter que ler, né? Eu não gosto de fazer isso, mas é uma coisa muito pessoal, né? Assim, mas a gente precisa, como são crianças, a gente tem que saber o que tá acontecendo. Aí peguei a cartinha, falava alguma coisa de namoro. Aí eu falei assim, aí eu li a cartinha, tudo bem, aí eu falei assim, o que que eu vou fazer agora? Aí eu conversei com eles, eu falei assim, gente, criança não namora. Aí eu fui explicar pra eles que criança não namora. Aí esse mesmo aluno virou pra mim e falou assim, professora, criança não namora, a gente sabe, mas criança pode sim gostar de alguém. Pode Nossa. gostar de outra criança. Facada, hein? E eu olhei assim, eu falei assim, realmente você tem razão. Não pode namorar, mas gostar, eu acho que
É normal. Eu lembro que a primeira paixão que eu tive, eu acho que foi com 8 anos de idade. Foi a minha primeira paixão. O menino nem gostava de mim. Mandava carta pra ele, ele me ignorava Não, mas isso total. não. Você Mas é namorar alguém que nem interessante. sabe que você existe, acontece demais da Acontece conta. dentro da gente, a gente namora mesmo. Eu acho que eu tinha uns 9 para 10 anos, eu namorava uma menina de 15, só que ela não sabia que eu namorava com ela. E quando ela soube, ela ficou muito brava. E é tão bom, né? Dá umas tremedeiras na gente. A gente fica trêmulo quando vê a pessoa, começa a gaguejar. Acho que Mas é aí bom. vamos pro ponto polêmico. Ah, Veja, tem até grupos aí de WhatsApp, de Insta, que fala, tem até um aí muito famoso, meu professor é assediador. Eu até já li algumas coisas a respeito. A linha é muito tênue, muito. muito pertinho ali da menina querer e do professor realmente assediar. Porque talvez, eu dou aula há muito tempo, outros professores não têm o mesmo olhar que hoje a gente tem, que fez pedagogia, fez didática, a gente viu ética dentro da faculdade. Então, aquele professor, muitas vezes despreparado, ele consegue simplesmente desrespeitar ela sem perceber que ela realmente quer ou tipo que vai prevalecer a vontade dele. E aí, esse tipo de professor é o que cai. Por quê? Porque ele acha que pode, às vezes a menina até dá corda, e de repente ele descobre que não Não pode, pode. Mas né? eu acho que sempre tem que partir do pensamento que não pode. Porque se você for pensar, por exemplo, ensino médio ali, também tem casos na universidade, né? Por exemplo, eu fui casada com o meu professor, né? Foi meu professor. E de E fato, é mesmo muito dentro da tênue. universidade, deu um probleminha, ou não? Não, eu não sei se deu, porque a gente não mostrava para as pessoas que nós estávamos juntos, né? Então, assim, com o passar do tempo, as pessoas foram descobrindo, mas a gente nunca ficou perto, nunca teve nada Essa muito próximo proximidade. dentro da universidade. Mas eu concordo que a linha é muito tênue. E não dá para falar assim, certa coisa é você dar uma chance ou ser como chama, gente? Me fugiu a palavra. Quando você passa do seu limite, Isso, você vai assediar um assédio. um assédio. Eu penso que se você, né, faz algumas coisas, tipo tocar a pessoa. Eu já fui assediada. Você já Eu foi já fui assediado. assediada Então na você consegue ter essa universidade. diferença, né? Eu já fui assediada na universidade por um professor que eu tive. E eu consegui entender que aquilo era assédio. E assim, um dia ele chegou e falou, por exemplo, com o meu ex, por exemplo, ele nunca me tratou dessa forma, nunca houve chegar a formas da pessoa conversar com você, sabe? Esse professor que me assediou, ele chegou, me mandava vários e-mails que me incomodava bastante, sempre falando da minha beleza, né? Que ele achava que eu era muito bonita e tal. E um dia ele me parou, antes de entrar para a aula dele, ele me parou e falou assim que meu sorriso era muito bonito, que ele estava muito encantado comigo, No né? corredor. Isso. E eu fui ficando assim, constrangida, porque ele tá usando de uma posição dele e ele estava me Aí chega a ser assédio constrangindo. moral também, né? E isso é um Sexual e assédio moral pela moral. posição que ele Isso. tem. E aí ele começou a fazer vários elogios, entre aspas, né? E eu falei assim: olha, você está me deixando sem graça e eu estou me sentindo incomodada. Mas eu apenas falei isso e Aí ele encerrou. acabou. Acabou não, porque depois ele continuou me assediando de outras formas, mas aí um Seu dia namorado da acabou. época foi interferir. Ou Não, ele não não teve a interferiu. necessidade. Não, eu conversei com ele, mas não teve necessidade de interferência dele, porque eu mesmo fiz isso. Depois ele começou a me assediar de uma outra forma falando que eu era fraca intelectualmente, sendo que eu só tirava nota boas com ele, assim, eu não entendia, mas Começou essa perseguição, eu né? entendi que era uma perseguição, mas aí também eu falei, ai, aí eu dei umas tiradas nele, eu conversei com ele depois, assim, pra Porque a pedir menina que tá perdão, né? assistindo tem um público feminino muito grande.
Eu não são todas, mas eu já vi, por exemplo, aquela menina que na mídia social, vamos supor, no Instagram, ela dá margem, vai lá e curte a foto do professor, vai lá, manda mensagem, aí ele responde. Aí ela quer que eu. E eu sou professor também. Ela quer que eu tome providência em relação àquela mensagem que ela recebeu. Não, aí não E cabe aí a você. não cabe a mim Não cabe a resolver. você. Eu fico incomodado nessa situação específica, porque eu falei, poxa, por que ela vai curtir a foto do cara? Por que ela vai mandar mensagem? E aí, quando ela tem um retorno, ela quer que alguma coisa aconteça? Óbvio que são situações e situações, né? Várias situações que eu vejo que a gente sente até nojo da pessoa, né? E daí, isso aí, gente, desde que o mundo é mundo, desde que o professor existe, igual a gente às vezes fala brincando aqui, eu falo rindo, mas é sério, aquela menina que sofreu assédio, ela tem que denunciar. A Alice foi safa, ela foi esperta pela maturidade que ela tem dentro de uma universidade de se policiar e contornar a situação. Mas você que está no ensino médio, fundamental, se o professor está te assediando, E ou professora, que também é o contrário pode é, acontecer. Professora lá tem 34 anos, vamos supor, e o menino lá 15, e ele sente desconforto. Eu vejo a necessidade de denunciar. eu penso que cabe uma conversa primeiro com a, né, assim, com o superior lá, O coordenador, coordenador, né, diretor. passa pela hierarquia. Eu acho que convém, antes de você, assim, Pá, de jogar meteu o merda louco. no ventilador, acho que cabe uma conversa. Eu penso assim. Se continuar, né? Até porque às vezes, dependendo da situação, não A é toda pessoa acorda, né? situação, A pessoa vai falar assim, não, nossa, o que que eu tô fazendo? não é toda situação que cabe conversar também, não, né? A gente, mas cada pessoa sabe o limite ali. Eu penso assim. E aí depois cabe uma Vai no coordenador, processo jurídico, e esse é o último, tudo, né? Em e última aí instância. tudo, né? Como diz, entre aspas, jogar a merda no ventilador, né? Aí jogue vê o que que dá. Isso, tá, e depois resolve. E aí você sai do ensino fundamental para o médio, né? Igual todo mundo, e vai para a Universidade de Geografia pela facilidade que você falou que tinha. Isso, gostava da Mas lá você disciplina. descobriu. E aí eu fiquei encantada. Depois que eu entrei, gente, depois que eu fiz geografia, eu falei, todo mundo tem que passar pela geografia na vida, formação de vida, fazer geografia. E aí eu fiz o curso de geografia durante toda Na na UFG, UFG. Fui bolsista desde o segundo período, porque o primeiro período você não pega bolsa. Essa bolsa é uma bolsa de iniciação científica. Quando você entra na universidade, você concorre a essas bolsas para desenvolver fazendo uma prova, pesquisa. você tem que fazer uma prova. Depende, tem alguns que fazem prova, outros você passa com uma conversa com o orientador, né, que é o professor, e aí ele seleciona. Ah, Antigamente, quando eu entrei, ainda tinha muitas bolsas, você não precisava passar por um processo seletivo. que era o Lula, né? Era o Era Lula. outra fase da universidade. Hoje, infelizmente, as bolsas são muito disputadas e há poucas bolsas. E eu vivi todo esse processo, porque eu também passei pelo mestrado e eu vi as bolsas acabando. Quando eu tentei a prova do mestrado, porque eu precisava de bolsa também, porque eu não tinha condições, eu falava, gente, eu tenho que estudar, porque eu preciso ter a bolsa também. Então, assim, eu vi todo esse processo No de mestrado você desmonte, conseguiu. consegui. Eu vi todo esse processo de desmonte da universidade, sabe? Falar, ai, não teve, ai, tá tudo certo, tá tudo ok. Não. As coisas mudaram muito e houve um desmonte da universidade. Então, eu entrei com bolsa, eu permaneci durante toda a minha faculdade com a bolsa de iniciação científica. Na época era R$ 400. Parece pouca coisa, Ajuda muito, mas né? ajuda muito para a sua permanência na faculdade. Eu fiz muitas viagens com essa bolsa. A universidade te dava a possibilidade de você conseguir, se você fosse para apresentar trabalho em outros Congresso, congressos, seminário. a universidade subsidiava o valor da passagem. Então, eu viajei muito durante o meu tempo de graduação, muito mesmo. Isso foi maravilhoso, assim. Eu aproveitei tudo que a universidade tinha Para te para me oferecer. oferecer. E quando você é filho da UFG, eu vejo muito isso. A UFG realmente te abraça. Abraça demais. Tudo que você Abraça e precisar. já da graduação vai para pós, da pós já vai para mestrado, doutorado, PhD, e aí eu vejo que tem esse processo. Quando você está dentro daquela instituição, a UEG também faz isso.
te abraça. E eu vou fazer assim, eu não sou governo Lula, não sou governo Bolsonaro, eu estou aqui apolitizado, vamos assim dizer, né? Realmente, nessa época do Lula, teve muitas bolsas na área da educação, isso aqui ninguém pode negar. E assim que mudou o governo, até com o Temer, que foi Foi entrando com no o lugar Temer já. da Dilma, né? Essas bolsas começaram a ser cortadas. A crítica que eu queria fazer, que talvez foi uma percepção, pode ser até errada minha, é quem é fora da UFG. Para entrar na UFG, é assim, ó, ufa. Porque quem é filho da UFG, existe essa família do UFG ou UEG que existe. E o mesmo não aconteceu, agora um elogio muito importante, no IF, no Instituto Federal. Instituto Federal, independente de onde você está chegando, seja universidade particular ou pública, eles estão interessados no seu projeto, na sua expectativa de fazer ali um mestrado ou doutorado. Então, eu vi muito essa diferença em relação. Não sei se é uma percepção só do Luiz Carlos, mas eu acho que também quem tá lá dentro tem que ser abraçado mesmo. Tem que fazer alavancar, igual você. Teve várias bolsas que levaram para um monte de lugar que você às vezes nem imaginava conhecer. Eu acredito que é assim. é, Quando você está lá dentro, você conhece os processos. Você sabe o que que você sabe o que que professor, determinado professor que vai elaborar a prova, o que que ele pensa. Então, assim, por exemplo, Você você conhece o vai caminho fazer, das pedras. você sabe quando eles vão elaborar o edital, por exemplo, é, no caso da geografia. Se você está há 4 anos na universidade, você conhece os professores. Ele fala, sai o processo seletivo para entrar no mestrado ou doutorado. Aí lá aparece assim, um edital, aparece a banca que vai elaborar as provas, fulano de tal, ciclano e beltrano. Você sabe quem são os professores. Você que é da casa, você sabe quem são os professores. Então você sabe que professor, Que livro que ele gosta mais? você Como que ele faz a sabe, pergunta? você convive com ele, você sabe as pesquisas dele, você sabe a linha dele. Então você sabe que, por exemplo, na geografia a gente tem as abordagens, né, que são os conceitos, né? Então, por exemplo, determinado professor, eu sei que vai cair uma questão de território. Porque é a área dele, é a pesquisa dele. Então, assim, acaba que não é porque há uma. Nepotismo. Isso, não acredito que seja isso, porque as minhas amigas, por exemplo, da época que eu entrei no mestrado, eu fui praticamente, da minha turma mesmo, eu fui a única que entrei. A maioria de que entrou comigo eram pessoas de outros estados. Então, mas são pessoas de outros estados que ficaram muito atentas ao Ao edital. edital. Talvez eu tive uma facilidade, porque eu já conheci os professores e eu sabia mais ou menos que linha que eles iam escrever, ia colocar as perguntas, e sei, assim, o que eles discutem, mas talvez seja mais por causa disso e não por esse nepotismo Dessa que família, tem. né? Inclusive porque eu Não, tenho vários olha que alunos que legal. eram vários colegas, amigos do Piauí, de Minas, de vários lugares assim que eu tive. Então, acho que é isso, pela facilidade que tem de você Não, eu não entender os tinha essa temas. percepção. Olha que E você sabe também, Luiz, você sabe, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com a minha orientadora, que foi eu trabalhei com ela na graduação e quando eu passei no mestrado, eu fui com ela também. Olha, eu fiquei 3 anos e meio da minha graduação trabalhando com ela e trabalhando temas. Você conhece muito o professor, você entende muito, você entende o que é que se cobra. Por exemplo, eu trabalhando com ela, ela me mostrava projetos de mestrado, então você sabe a estrutura que tem que ter e eu ainda tive assim, como eu namorei um professor, aí deu uma ditadinha, ele me ajudou muito no sentido, olha, vai para esse lado. um projeto tem que ter isso, tem que ter aquilo, de estrutura. Mas isso também não me colocou em primeira posição, por exemplo. Essas ajudas não me colocaram em primeira posição, né? Por exemplo, são colaborando como qualquer outro professor faria. Não, Se você bacana. pergunta, eu vejo vários alunos perguntando para ele, como que eu faço isso? Qual que é o melhor caminho? E eles sempre E instruem, se por você estar lá é mais fácil nesse sentido.
Mas eu já vi, Adriano mesmo, já vi vários e-mails chegando para ele ajudando pessoas que eram de outros estados. Tipo assim, como que eu faço? O que que você pensa que eu devo fazer? E aí ele dá o caminho, Dá assim, o caminho olha, das talvez, pedras. talvez assim é mais fácil. Então, a gente também depende muito do professor que você procura para te ajudar, porque isso não são todos os professores que estão abertos para te ajudar. E depende muito da sua parte também de ir procurar, porque se às vezes você não vai procurar, Não vai cair no seu colo, não né? vai cair no seu colo, ele não vai te ligar, vai te ajudar, né? Acontece Aí você isso. sai da geografia e pensa, vou fazer pedagogia. Não, saí. Surtou, Não, quero pedagogia. entrei no mestrado e falei, caramba, não sai concurso para geografia, não, só sai concurso para Aí vem aquela pedagogia. ideia do início do vídeo. Veio mais aquela ideia que pobre não faz o que quer, pobre faz o que dá oportunidade para ele. Eu falei, vou fazer pedagogia porque abre concurso todo dia para pedagogia. Falei assim, vou fazer, tô na educação mesmo, vou fazer. E fiz a pedagogia, terminei a pedagogia, fiz uma complementação, porque quem já faz licenciatura faz um ano só de pedagogia e você pega o diploma. Você não precisa fazer o curso inteiro. Fiz a complementação pedagógica. Eu terminei em agosto, setembro eu fiz uma prova de concurso. A primeira prova que eu fiz e eu passei. Estadual? Municipal. Municipal. Lá em Bela Vista aqui do Ah, é lado, né? verdade, Bela E Vista. aí, assim que eu fiz a prova, eu passei e tô trabalhando. A menina com 24 anos já era duas graduações, um mestrado e Mestrado. um concurso. O povo sempre pergunta, como você conseguiu fazer Como? tudo isso em tão pouco tempo? Ai, gente, você vai. Eu Eu acho, acho que eu até o acho tema do podcast pode ser esse aí, ó. Pobre não faz o que o que gosta, gosta, faz o que dá. faz o que dá pra fazer. Pobre faz o que gosta, pobre faz o que dá pra fazer, gente. Mas aí você sai de Goiânia e vai para Bela Vista, Todos os dias. felizinha, Eu falo que é uma das maiores conquistas da minha vida, porque porque a licenciatura é um vício, né? É um não, vírus que você entra no não, e seu eu, corpo. eu não acabei de fazer finalizei uma pós-graduação agora, Em uma educação. especialização em educação. Você não sai. E aí, quem tá na UFG, gente, esse trem não te larga, você quer sair, ele não te larga. Você continua lá, vai fazendo. E agora, dentro da pedagogia, ensino fundamental um, Ensino fundamental um. o infantil você não pega. Não, eu não tenho perfil para Mas você infantil. pode, pelo seu curso, você Posso, pode. Você pode assumir direção também, não posso é? O também, direção, pedagogo pode assumir coordenação. direção, coordenação, é um pré-requisito que tem. É, mas a educação infantil não é o meu. Eu não tenho aptidão. Não, Nossa, eu dei se me aula. colocar na educação infantil, eu vou chorar. Educação Porque, infantil um é canseira. não. Não, infantil um vai até o quarto ano, será? Não, vai. É o pré, né? É o pré? Alfabetização, Não, né? então eu nem peguei infantil. E aí, Eu peguei o Fundamental um. Peguei o Fundamental Fundamental 1, que é um. do primeiro ao quinto ano. Ti, pegou E minha eu trabalho. borracha. Nossa. Mas assim, é melhor do que um petitiquinho, os bebezinhos assim, né? Porque não é fácil. Eu lembro que Imagina você ter que ensinar uma criança a ler. eu gostava do seguinte, de pegar a agenda. Pegar a agenda é como pegar a alma da criança. Falou assim, você vai pegar a agenda, me dá sua agenda. Isso. Jesus Abre um amado. berreiro, um olhete d'água. Você vai contar pra minha mãe e pro meu pai. Nossa, quando você fala assim, olha, se você continuar com esse comportamento. Nossa, eu tenho uma história, meu As Deus. estratégias. Eu tenho uma história. Gente, eu tinha um aluno que ele era muito custoso mesmo, ele me dava muito trabalho. E todo dia eu comecei a chamar o pai dele toda semana na sala de aula, né? Toda semana pra conversar com ele. Aí teve um dia que eu falei assim, cansei, Não vou chamar mais. não vou chamar mais, eu vou fazer diferente. Aí o pai dele ia lá toda semana pra saber, né? Porque eu já tinha falado que eu queria conversar com ele toda semana. Aí eu falei pro pai dele, aí ele perguntou, né? Eu falei assim, gente, que dó desse pai. Mais uma semana ele vai vir ouvir reclamação desse menino. Olha o que eu fiz. Ele chegou, como tá fulano? Eu falei assim, olha, tá ótimo. Aí o pai dele me olhou assim. Eu falei assim, excelente. Nossa, tá fazendo todas as tarefas, parou de implicar com os alunos na turma. Ele tá excelente. Ele olhou, achou estranho, ficou super feliz, coitado. Foi pra casa.
Quando terminou, aí ele pegou e falou assim... Mas aí o menino pai viu dele- você falando isso? Não, viu não. Ah, Aí o pai dele foi lá na sala, deu tchau pra ele, todo feliz. Aí ele olhou assim pra mim, assim, estranho. O que que tá acontecendo? Eu acho que ele pensou assim. Aí eu falei assim, fulano, quando terminar a aula, eu quero que você fique aqui, que eu vou conversar com você. Aí liberou a aula, ele foi embora, eu cheguei nele e falei assim, escuta, seu pai veio aqui mais uma vez. Sabe o que que eu falei pra ele? Que você tava excelente, um ótimo aluno. Sabe por quê? Porque eu tenho um dó do seu pai. Eu tenho um dó dele toda semana vir aqui saber que você não tem comportamento, você é descomprometido. E falei assim pra ele, assim, rasgado. falei assim, eu não vou chamar mais o seu pai aqui, não vou fazer mais isso com ele. E ele saiu feliz. É bom ele ficar feliz. Luiz, esse menino virou um anjo, Olha um só. anjo. Até hoje ele é um O ótimo exemplo. exemplo. E isso foi o ano passado. Hoje, depois que as aulas voltaram, ele sempre passa, ora, e eu, Ah, você deixou de ser professora dele, né? ele mudou de Acontece muito série, isso né? com os pequenininhos. Aí ele passou para outra turma, e aí ele sempre dá um tchauzinho para mim, e todos os professores elogiam ele, fala que ele é atentadinho, mas que ele faz as coisas, sabe? Eu falei assim, gente, olha, você tem que ser professor, é isso, você sabe, assim, Esse né? jogo de Você tem que cintura. ter um jogo de cintura para saber o que que convém naquele momento e o que que não convém, mas essa história foi Nossa, ótima. esse menino gostoso me fez lembrar quando eu fazia. Eu acredito que era o pré-rosa. Antes era por cor, era rosa, amarelo, Tem azul. anos, hein, Luiz? Eu acho que era o pré-rosa porque o pessoal tinha muito preconceito. Falava, faz o pré-rosa, E eu queria mudar pro pré-azul de tudo quanto é jeito, por conta disso aí. E aí tinha na minha escolinha lá, uma piscina. Olha que doideira. E a professora deixava a gente solto na piscina. E ela nem Meu professora de educação física era, ela era pedagoga. Dia da piscina, né? Aí se levava uma toalha e ficava todo mundo lá. E aí uma menininha falou assim, eu vou te beijar hoje. E eu falei, gente do céu, e agora? Minha mãe vai me matar. Minha preocupação era minha mãe, era dar uma chinelada, era chinelada que ia comer. E na piscina, eu falei, não vou pra essa piscina, não vou pra essa piscina. E essa professora, uai, Luiz Carlos, você gosta tanto de piscina, você não vai pra piscina, não? Eu falei, não, vou não. Obrigada, Vai, não. vai pra piscina. Todo mundo tem que ir pra piscina. E por eu não ter ido, aí minha mãe foi lá. Ó, o Luiz Carlos não quer ir pra piscina. O que que tá acontecendo? Ele tá sendo mal criado. Veja, por eu não querer ir na piscina, e minha mãe deu toda a razão pra professora. E pra contar pra minha mãe que a menina queria me beijar, e o medo de apanhar, aí a Meu gente tinha que Deus. assinar advertência. Depois virou ocorrência, na sua época já era ocorrência, né? Não, era divertido. Advertência ainda aqueles papelzinho, que até no Claretiano tinha que fazer era o Carlão, acho. Nossa. Eu Ou o Marco Antônio eu fazia essa levei advertência. uma advertência na minha vida na escola, mas depois eu te explico, eu nem Por tive quê? culpa. Lembra que teve uma época que teve uma manifestação lá na escola, porque eu Né? nem lembro qual foi o Por motivo. conta da Letícia, da professora de história. Não? Não lembro que Foram a favor manifestação. dela. Teve uma manifestação que fizeram porque o salgado tava caro. Eu acho que foi essa. Do salgado tava caro. O salgado tava caro, ninguém vai pra aula. Acabou a aula. Eu Revolta. acho que foi essa, eu não lembro. E aí começou. Todo mundo sentando no corredor. Não, foi uma época que tinha aquelas aulas que você pegava nós alunos que saía da sala ia para as salas dos professores Sei. e tava desorganizado. Eu lembro que teve alguma coisa e aí todo mundo começou a fazer manifestação. Olha isso, gente, a gente fazendo manifestação na escola. Eu fui militante. Humanas, né? Eu fui É de militante, humanas. Quem é de depois fui humanas é apoiadora. assim. E eu e minha irmã, a gente foi pega lá do nada, lá pela. Nem lembro quem No que pegou, corredor. no corredor, e levou A Tid. falando. Não foi a Tid, foi outra pessoa. Falando que a gente tava debochando da cara de uma professora. Que era professora De português. de língua portuguesa. Brava demais essa. Não pode falar o nome. Não dá pra Não você. posso, não. Aí falou que a gente tava debochando da cara dela e por isso que a gente tinha ido pra coordenação. Só que assim, a gente levou uma advertência sem saber, e falou que a gente que tinha começado a manifestação. Mas assim, a gente só tava no polo lá, nem sabia quem tinha começado. Não, mas A gente só vindo tava... de vocês aí,
Você e da Patrícia. É provável que vocês não começaram, mas vocês incentivaram. A gente podia incentivar. Daquele jeitinho, vamos por ali. Gente, vocês não Vamos, acreditam que vocês vão fazer nada. Deve ter começado assim, não acredito que vocês vão fazer nada. Eu Não é faço isso até possível. hoje. E aí você dá, né, a pilha ali pra pessoa. Não acredito que vocês estão aceitando isso. Aceitando e tal. Eu sou cobrinha desse jeito até hoje. Em qualquer lugar. Eu falo assim, eu não acredito que você tá aceitando isso. Vai pra cima, mulher. Vai lá buscar seu E olha que direito. na nossa escola não tinha nem grêmio estudantil, né? Não tinha, E né? vocês também não tinham essa concepção de lutar pelo direito. Você tinha vagamente essa mentalidade, né? Não tinha nem acontecido as manifestações de 2014. Por conta do passe estudantil, Não do tinha valor nem, do ônibus que tinha não tinha aumentado. nem Dessas manifestações, você aí. foi em todas. Fui, mas já na época da faculdade, eu acho, né? Foi? Vai pra Praça da Bíblia, vai a Alice junto. Eu fui em todas durante a minha graduação. Gente, eu não faltei uma Aumentou manifestação. o preço, vai também. Eu ia. Ixi, primeiro ano de universidade minha, eu fazia era entrar naqueles ônibus e ir pra tudo quanto é lado. Do Bolsonaro, você foi lá em Brasília contra ele? Ou não? Não, do Não Bolsonaro, teve não oportunidade, fui. senão você tava lá também. Não, mas eu acho que as manifestações hoje, Hum, elas são diferentes daquela época, porque não tinha tanta violência. ah, Hoje, já nesse período Bolsonaro, eu acho que a polícia tá mais repressiva quando a gente vai fazer manifestações, e até da outra parte também, as Da esquerda? pessoas. são Não, de ambas as partes. eu acho que hoje as pessoas estão muito. A emoção tá muito aflorada e elas vão para as vias de fato, né? A gente vê aí, por exemplo, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, teve várias ocorrências aí de pessoas que foram machucadas, né? Teve gente que foi até morta, eu não lembro em que lugar, porque era contra e eles estavam manifestando, e quando você é contra, tem choque, tem briga. Então, naquela época não tinha briga. Não era tão acirrado, Não, né? não era como hoje. Hoje a gente tá muito bipolar mesmo. Tá polarizado, tá né? E não tem um denominador comum, né? Ninguém respeita a vontade de ninguém, nem a opinião de ninguém. E ai de você se for contra a minha. E a minha que É importa. porque tá muito difícil hoje, assim, por exemplo, você vê coisas que aí você parece que o outro não vê e ele se sente da mesma forma. Ele vê coisas que ele sente que você não vê o que tá acontecendo. Mas há muita fake news, né? Há muita desinformação e aí acaba que as pessoas ficam. Para biologia, vou falar algo aqui que talvez nem os biólogos vão concordar, mas tudo é questão de leitura e interpretação. Para biologia, o ser humano não vive e nunca vai conseguir viver em sociedade. Em termos de sociedade para biologia, cada um fazendo a sua função, sem interferir na função do outro, em prol de um todo. E eu nunca consegui enxergar essa visão da geografia ao falar que o ser humano vive em sociedade. Uma coisa também que eu sempre alfineto, professor de geografia, fala assim, qual que é a raça? Não, você está falando de ser humano, então biologicamente não tem raça para o ser humano. É Homo sapiens. Então, até a classificação de Homo sapiens, sapiens já faz um tempo que caiu. Então, somos Homo sapiens. Agora, eu respeito demais, inclusive, o trabalho do IBGE, respeito às cotas, vejo muita necessidade de ter cota. Hoje eu trabalho com educação do campo, respeito as pessoas do campo, os indígenas, os quilombolas, eu consigo ter essa visão. Mas, biologicamente falando, somos Homo sapiens. São as etnias que entra depois, né? Que aí já vai mais pro campo da sociologia, da filosofia, da própria geografia, da história. Mas voltando só para biologia, a parte biológica, ela exclui completamente essa ideia de viver em sociedade. Aqui, um livro Inferno fala da teoria do caos, né? O ser humano vive em caos. Então, a gente está encaminhando para isso aí, onde que as pessoas acabam se matando. A gente já tá no caos. Eu costumo falar, assim, que eu não gosto de conviver com pessoas que é muito diferente de mim.
Ai, nossa! Não, não tô nem aí. Gente, eu gosto de conviver com pessoas que se parecem comigo. Pra que eu vou estar em conflito o tempo inteiro com o outro? Não quero. Eu falo assim, mas você só vê a sua verdade, você só vê uma única realidade. Sim, é super cômodo pra mim. Eu gosto de conviver com pessoas que pensam como eu. Gente que pensa diferente de mim, não tô muito afim. E aí entra isso que você tá falando. Eu não gosto de conviver com gente que é muito diferente de mim. Diferente no sentido que eu falo de pensamento. Não diferente anatomicamente. Não, não Diferente isso. de ideias, às vezes até de família, São né? ideias. Pessoas com. Eu procuro conviver com pessoas com ideias próximas à minha, para eu não viver o tempo inteiro em conflito. Porque pessoas diferentes de você, você tem que estar o tempo inteiro. Você se sente forçado o tempo inteiro a mostrar alguma coisa para ela. E isso, nossa, demanda uma energia que é muito grande. Então, eu não quero viver tendo que explicar as coisas para as pessoas. Igual ontem eu fui no fazer minha sobrancelha e aí a moça que estava tirando minha sobrancelha falou que é, não era culpa do Bolsonaro porque o combustível estava alto. Aí eu olhei para ela e fiquei calada. Não quis explicar nada, eu não quis argumentar, não quis falar nada. Eu falei, tudo bem, se ela pensa assim, eu não quero gastar muita minha energia, não. Deixa eu gastar minha energia lá na sala de aula, quando o menino falava dozeira. Eu falo, ô, meu filho, você tá fora da casinha, acorda pra vida. Outra coisa, não quero. Tá fora. Tá fora, eu quero. Não quero conviver com essa coisa. Uma visão que eu tenho, eu não sou nada político, nem conheço a geografia, nem a história, mas é da minha formação desde criança que eu vejo o governo Collor, eu vejo a tragédia do Brasil vindo como se fosse um trem embestado. Então, eu presenciei o Sarney, eu acho que era o Sarney. Pensa. Aí eu Gente, eu sou de vivenciei isso. 96, tá? Eu não participei dessas coisas, é muito antiga pra mim. E aí vem essa bola de neve, e aí passa por Collor, impeachment, não sei se era o Itamar Franco, e aí vai Fernando Henrique, aí vira o que virou. Então a culpa do Brasil tá da forma que tá, eu acho que não é uma pessoa somente, é um contexto. É um conjunto de É fatores um conjunto. que Mas acaba culminando, tendo estopim, mas às vezes, com essa representa pessoa. muito. Um representa demais. Sendo presidente do Brasil, ele Até porque Oh, recentemente a questão da biologia veio à tona de falar de vírus, e aí é uma coisa que me incomoda. Porque às vezes as pessoas. Eu não tenho conhecimento da geografia, então eu não vou falar nunca para a Alice que ela está errada na geografia. Se for em relação à educação física e biologia, beleza. Eu estudei para aquela determinada situação. Então, o que você acha da economia? Eu posso até achar. Ter uma posição concreta, eu não vou ter. Eu não tenho essa condição. é porque você não procura um médico para arrumar o seu carro quando ele tá estragado, né? Isso acontece Então, demais. cada área você vai falar com a pessoa que é responsável por aquilo, ela estudou aquilo, ela entende daquilo. Então, Às vezes, dentro da própria educação física, tem autores que falam que alongar pode causar uma lesão e outros autores que falam que você tem que alongar. Então, às vezes, dentro da própria área já tem essas divergências. Chegamos, então, na parte final da entrevista, onde eu vou falar alguma palavra ou frase, espontaneamente você responde. É pai bola. meu Deus. Pai bola, Alice. Ah, Bora lá? Preparada? Nunca a gente tá preparado, né? nunca a gente está preparado. O que estou, o que estarei. Então, Vai, bora vamos. lá. Praia. Praia. Noite ou dia? Dia. Dia? Frio ou quente? Quente. Quente. Você beberia Ou não beberia. ou não beberia? Tem essa opção. Você queria esquecer De nada. quem ou quando Nada. apagaria alguma coisa? Nunca na minha vida. Nada. Nada Se que eu desse uma vi. borracha agora Nada. e escrever igualzinho. Talvez Mudando um pouquinho. coisinhas, mas apagar não. Um grande amor. Meu ex-amor. Sério? Vai. Um grande amor? Eu não entendi essa. Eu fiquei boiei aqui. Vai. Você falou um grande amor. O seu ex-amor. Meu ex-amor. É. É.
Uma pessoa pra você levar assim pra vida toda. Você nunca abandonaria. Ai, São várias. é família, né? A gente Família. pode ser o que for. Eu acho que Então, família, nessa mesma linha, família é tudo. tudo. É base, né? Se precisar de qualquer coisa, é a família. Você odeia alguma coisa assim específica? Ai, gente idiota. Gente idiota. É, tem gente idiota. Ai, Se Deus. você pudesse hoje ver um filme da sua vida, você falou que já não mudaria nada. Mas existe um momento, ou são um conjunto, mas um momento assim que você fechar o olho, você vem ele na sua cabeça. Ai, eu queria ter minha mãe aqui presente na minha vida hoje, né? Muita coisa foi muito difícil pela falta dela, então ela estaria aqui Você hoje. tinha quantos anos? 10. 10 anos, né, gente? É muito tempo. Mais tempo sem ela do que com ela. Mas você lembra de um fato, assim, de vocês duas juntas? Lembro de tudo. De Exatamente como tudo, se fosse um. lembro. É, lembro. E não tem um dia que eu não lembre dela. Todos os dias da minha vida eu lembro dela. Eu fico emocionado, porque família igual É, a Alice falou, realmente família é tudo, viu, gente? Você apega a sua família, não tem, faz a sua. é verdade. Corre atrás. Não tem família, vai construir a Não sua, tem vai ter família, olha. filho, vai cuidar de alguém, vai agregar alguém aí da verdade. sua vida, que isso aí eu acho que é bem importante. Alice, obrigado de coração. Eu que agradeço. Você é uma pessoa ímpar, não só como profissional, mas também como família, amiga também. E abraçou aí o projeto, o convite. Fiquei emocionado mesmo de coração. E são de pessoas iguais a você que o mundo está É precisando, viu? Obrigado. verdade. Eu que agradeço e você também, Luiz. Eu admiro muito a sua força, assim, você sempre está muito empenhado a fazer tudo e sempre faz tudo com muita vontade. Eu também me espelho em pessoas que fazem isso, sabe? Que às vezes você tá desanimado e você fala assim, não, eu vou fazer, vou buscar, porque tem gente que tá buscando e consegue, por que que eu não vou conseguir? Que pobre, Porque pobre não faz o que gosta, pobre faz o que precisa. massa demais. Galerinha, gostou? Deixa seu like, compartilha o vídeo, ajuda o canal a crescer aí. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau.